Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar de como era a vida dos escravos no Brasil. Antes de romper o sol, os negros eram despertados através das badaladas de um sino e formados em fila no terreiro para serem contados pelo feitor e seus ajudantes, que após a contagem rezavam uma oração que era repetida por todos os negros. Após ingerirem um gole de cachaça e uma xícara de café como alimentação da manhã, os negros eram levados pelo feitor para os penosos labor nas roças, e às 8 horas da manhã o almoço era trazido por um dos camaradas do sítio em um grande balaio que continha a panela de feijão que era cozido com gordura e misturado com farinha de mandioca, o angu esparramado em largas folhas de bananeiras, abóbora moranga, couve rasgada e raramente um pedaço de carne de porco fresca ou salgada que era colocada no chão, onde os negros acocoravam-se para encher as suas cuias, e iam comer em silêncio. Após se saciarem, os negros cortavam o fumo de rolo e preparavam seus cigarros feitos com palha de milho. E após o descanso de meia hora os negros continuavam a labuta até as 2 horas quando vinha o jantar, e ao pôr do sol eram conduzidos de volta à fazenda onde todos eram passados em revista pelo feitor e recebiam um prato de canjica adoçada com rapadura como ceia, e eram recolhidos à senzala. E em suas jornadas diárias, os negros também sofriam os mais variados tipos de castigo. Nas cidades o principal castigo era os açoites, que eram feitos publicamente nos pelourinhos que constituíam-se em colunas de pedras erguidas em praças públicas que continha na parte superior em algumas pontas recurvadas de ferro, onde se prendiam os infelizes escravos, e cujas condenação, a pena dos açoites eram anunciados pelos rufos dos tambores para uma grande multidão, que se reunia para assistir ao látego do carrasco abater-se sobre o corpo do negro escravo condenado para delírio da multidão excitada que aplaudia, enquanto o chicote abria estrias de sangue no dorso nu do negro escravo que ficava à execração pública. E um outro método de punição dado aos negros foi o castigo dos bolos, que consistia em dar pancada com a palmatória nas palmas das mãos estendidas dos negros, e que provocavam violentas equimoses e ferimentos no epitélio delicado das mãos. Em algumas fazendas e engenhos, as crueldades dos senhores de engenho e feitores atingiram a extremas incríveis métodos de castigos ao empregarem no negro o anavalhamento do corpo seguido de salmoura, marcas de ferro em brasa, mutilações, estupros de negras escravas, castração, fraturas dos dentes amarteladas e uma longa e infinita teoria de sadismo requintado. No sul do Brasil, os senhores de engenhos costumavam mandar atar os punhos dos escravos e os penduravam em uma trava horizontal com a cabeça para baixo, e sobre os corpos inteiramente nus, eles untavam de mel ou salmoura para que os negros fossem picados por insetos. E através de uma série de instrumentos de suplícios, que desafiava a imaginação das consciências mais duras para a contenção do negro escravo, que houvesse cometido qualquer falha, e no tronco, que era um grande pedaço de madeira retangular aberta em 2 metades com buracos maiores para a cabeça, e menores para os pés e as mãos dos escravos, e para colocar-se o negro no tronco, abriam-se as suas 2 metades e se colocavam nos buracos o pescoço, os tornozelos ou os pulsos do escravo e se fechava as extremidades com um grande cadeado. O viramundo era um instrumento de ferro de tamanho menor que o tronco, porém com o mesmo mecanismo e as mesmas finalidades de prender os pés e as mãos dos escravos. O cepo era um instrumento que consistia num grosso tronco de madeira que o escravo carregava à cabeça, preso por uma longa corrente a uma argola que trazia ao tornozelo. O libanto era um instrumento que prendia o pescoço do escravo numa argola de ferro de onde saía uma haste longa, que poderia terminar com um chocalho em sua extremidade e que servia para dar o sinal quando o negro andava, ou com as pontas retorcidas com a finalidade de prender-se aos galhos das árvores para dificultar a fuga do negro pelas matas. As gargalheiras eram colocadas no pescoço dos escravos, e dela partia uma corrente que prendiam os membros do negro no corpo ou serviam para atrelar os escravos uns aos outros quando transportados dos mercados de escravos para as fazendas. E através das algemas, machos e peias os negros eram presos pelas mãos aos tornozelos, o que impedia do escravo de correr ou andar depressa. Com isto dificultava a fuga dos negros, e para os que furtavam e comiam cana ou rapadura escondido, era utilizado a máscara, que era feita de folhas de Flandes, e tomava todo o rosto e possuía alguns orifícios para a respiração do negro. Com isto o escravo não podia comer, e nem beber sem a permissão do feitor. Os anjinhos eram um instrumento de suplício que se prendiam os dedos polegares da vítima em 2 anéis que eram comprimidos gradualmente para se obter a força confissão do escravo incriminado por uma falta grave. Já no início do século XIX,
Era possível verificar grandes transformações que pouco a pouco modificavam a situação da colônia e o mundo à sua volta. Na Europa, a Revolução Industrial introduziu a máquina na produção e mudou as relações de trabalho. Formaram-se as grandes fábricas, e os pequenos artesãos passaram a ser trabalhadores assalariados. Na colônia, a vida urbana ganhou espaço com a criação de estaleiros e de manufaturas de tecidos. A imigração em massa de portugueses para o Brasil foi outro fator novo no cenário do Brasil colonial. Mesmo com todos esses avanços, foi somente na metade do século que começaram a ser tomadas medidas efetivas para o fim do regime de escravidão.